No fundo, a gente pensa assim, parece que não vai, parece que eles não dão tanto valor para a história, então dá a impressão que então, assim, quando vê, é até interessante, eu até falo isso para os alunos, né? Muitas vezes, quando a conversa está boa, acabou a aula. Aí pronto, aí. Com certeza. É como aqui. Quando está bom, a gente ou cai a ligação, ou tal. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Mas é história. Quem não tem história, o que acontece, Felipe? Explica pro pessoal. Não tem memória, né? Não tem memória, justamente. Não tem memória. As histórias, elas nos definem. Verdade. A nossa família é assim, né? Amém. Irmãos, então nós vamos começar agora, né? 9h30, né? Deu 9h30 certinho. Então vamos começar. Tem irmãos que já estão mandando mensagem para mim aqui que já vão entrar, porque estão acordando agora, né? José é um deles, né? José, viu? Mas amém. Vamos fazer oração? Vamos começar com a oração. Amém, glória a Deus. Alguém gostaria de fazer uma oração inicial? Posso continuar a orar? Pode, amém, tia. Eu fico assim meio sem graça, né? Porque, tipo assim, eu fico toda vez só pedindo para a Cris ou para a tia. Eu acho, tipo assim, mas você não pede para os outros, não? Deixa aí aberto, né? Deixa aí aberto. Sim. Se quiser fazer uma oração. Tem um comprou aí, viu, tia? Tem um comprou aí. Tá vendo? É que nós gostamos da oração da senhora, então comprou aí agora. Então, um complô comprado, tá vendo, tio? Um complô comprado. Oh, Deus! Mas é bênção de Deus. Amém. Vamos estar orando. Pai que estás no céu, louvado, engrandecido seja o teu nome. Amém. Tu és Deus belo, tu és Deus maravilhoso, ó Rei dos exércitos, ó nosso Pai maravilhoso, através do teu Filho Jesus Cristo, nosso Messias, ó um grandioso Deus, o nosso Redentor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos falando esta manhã, Senhor, das histórias, Senhor, de todas as histórias, Senhor, que tu tens proporcionado, ó Pai, tanto aqui, Senhor, na nossa passagem pela terra, Senhor, como a nossa vida espiritual. Pai, nesta manhã, vamos estar, Senhor, envolvida nessa mesa, ó Pai. Oh, Senhor, nessa mesa espiritual, que é a tua palavra, que há poder, Senhor, através da tua palavra. Nossas vidas colocamos diante de ti, ó Pai. Pai, com perdão das nossas falhas. Oh, Senhor, perdoa palavras que saíram dos nossos lábios, que não vieram de ti, ó Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tu és Deus de misericórdia. Tu és Deus santo. Tu és tudo para nós. A tua presença nessa manhã, Senhor. Eu clamo, ó Pai, a tua presença, Senhor, em cada lar, em cada vida, em cada irmão, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que possamos, sim, desfrutar da tua palavra, ter conhecimento, Senhor querido, para que possamos também, Senhor, passar, Senhor, essas maravilhas, Senhor, para as pessoas ao nosso redor, aqueles que necessitam de vida, porque Tu és vida, e através do Teu Espírito Santo, envolve-nos. Obrigado, meu amigo, meu companheiro, nosso tudo para nós. Amém. O Espírito Santo, obrigado. Obrigado por tudo, ó Pai, pela manhã, pelo ar que respiramos, Senhor, e aqueles que necessitam de cura nesta manhã, de cura interior, de cura exterior, Senhor. Entra, Senhor, com providência em todas as áreas da vida de cada um daqueles que buscam, que temem a Ti, ó Pai. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, o Teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu Deus. Amém, tia. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, semana passada eu comentei, né? Mostrei um vídeo do pastor, né? Daquele Abílio Santana, né? Ah, sim. Era um pastor, né? Renomado, né? E ontem eu comentei com a tia, né? Sobre uma situação também, que é de uma música que a tia gosta muito de louvar, né, tia? E eu trouxe esse vídeo só para mostrar para os irmãos, né?
Só um momentinho. Alguns irmãos já conhecem, né? Claro, né? A internet não perdoa, né? Mas eu queria compartilhar com alguns, ou talvez alguns não conheçam, né? O fato, né, irmãos, a gente... Deixa eu só... Não começou ainda, não. É o fato da instrução, né? A gente buscar mesmo a instrução de Deus, né? Buscar a palavra de Deus. E... Só um momentinho, irmãos. E não ir pelo que a gente escuta, né? Mas por aquilo que a gente lê, né? Pelo fato... Nós temos aqui acesso muito fácil, né? Na Bíblia. Estamos vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão agora, né, irmãos? As pessoas estão sendo capturadas, é o que passam para a gente, né? E quando são pegas, né? Olham no celular deles e veem se eles têm a Bíblia, né? Pra você ver que caçada que está sendo, né? E nós reclamamos aqui, né? De um dia chuvoso, que não dá para ir na igreja, né, irmãos? Da Bíblia, o tanto de Bíblia que nós temos na nossa casa, né? O acesso fácil. Mas também nós sabemos, né, que aquele povo sofre lá também, né? Há esse tipo de sofrimento lá para aquele povo. Por muita coisa, né? Por muita coisa que os antepassados deles, ou o Júlio mandando mensagem, muitas coisas que os antepassados deles fizeram, né? Não só para os cristãos, né? Mas a maldade também que imperou muito naquelas regiões, né? Então, isso aí nada mais é também que o colher dos frutos, né? É triste porque a gente vê criança, vê mulheres grávidas, né? Mas é o colher dos frutos. Irmãos, eu quero vou compartilhar com os irmãos, então, esse vídeo. Ele é bem rapidinho, tá? Para ver a falta de conhecimento mesmo. Eu só mutar meu áudio aqui, irmãos. Lá atrás, como é que é? Como é que é? Lá. Vou chamar aqui um irmão para pregar aqui. Cadê o irmão? Ei, irmão, vem aqui, irmão. Aleluia. Prega aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel e tem todo o poder. Aleluia. Nesta noite, eu vim aqui para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos louvando este hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre Daniel. Daniel era um homem valente, Daniel era um cabra macho, Daniel era um homem de fé, Daniel era um homem de perseverança. A Bíblia aqui já não sabe, está escrito, mas Daniel era um grande homem de Deus. Irmãos, você precisa de imitar a fé de Daniel. Todo mundo mandava ele soltar o cabo, mas ele não soltava não. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem valente. Segura o cabo, Daniel! Vocês veem que então ele achava que Danal é uma pessoa, um personagem bíblico, né? Então, ele viu a música, né? Solta, a Tia que conhece a música, né, Tia? Solta o bar, né? Solta o cabo da nau, morremos nas mãos. Então, coitado, o rapaz achava que Danal era um personagem bíblico, né? Achou que a Danal era um personagem bíblico e que esse Danal teria que ser louvado, né? Mas ó, você vê né? Uma coisa tão boba, né? Tão boba, mas ó, você vê a falta de conhecimento da pessoa que leva, né? O tanto de pessoas estavam ali, né? Então, o acesso às informações, né? A informação nós temos de todos os lados, né? O que a gente tem que ter, é um meio de assimilar as informações, né? Porque nós temos informações de tudo, né? Informações sobre tudo. Nós estamos especialistas sobre tudo, né? Antigamente nós éramos especialistas em futebol, agora nós somos especialistas em Covid, né? E nós somos médicos, né? Todos nós temos um pouco de médico agora, então a gente passa, né, a achar que nós temos essa capacidade de tudo isso, né? Então, esse acesso, né? Esse tremendo acesso, nós temos a informações, a internet é um canal, né?
canal de informação tremendo, né? Os meios de comunicação que nós temos agora, né, são demais, né? É muito fácil você ter uma comunicação com a pessoa, né, que você queira conversar, mas nós vemos que o diálogo mesmo, né, a interação está cada vez mais distante, né? Dentro da nossa casa mesmo. Dentro da nossa casa mesmo. Muito difícil a gente se comunicar, sentar numa mesa, todo mundo conversar, como é que foi seu dia? O que você fez hoje, né? A gente senta, a gente sabe disso, a gente senta. Eu falo por mim mesmo, porque eu também sou assim. Só um momentinho. Estão pedindo para entrar o José, né? E a irmã também tá aí. Mas então nós temos, né, irmãos, muito acesso, né? Muito acesso à informação, né? Bom dia, Rita. Bom dia, Júlio. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Um abraço. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Bem-vindo. Amém. Amém. Meu Deus, pela vida de cada um, hein? Amém, Júlio. Amém. 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 Pai, Senhor, teu filho. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. 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 Então nós temos esse acesso, né, essas informações, né, temos acesso a muitas informações, mas a nossa comunicação mesmo está cada vez pior, né, o método, o modo que nós nos comunicamos é da nossa casa. Então, como eu estava dizendo, eu por mim mesmo, né, muitas vezes a gente senta ali, um senta no sofá, um senta na mesa, outro vai para o quarto, né, nem oração, muitas vezes nós fazemos, né, sentamos ali, fazemos uma oração e vai bloqueando essa comunicação vai cada vez mais se bloqueando, né, e para depois você tirar aqueles inaptos, tirar aquele ruído, é muito difícil, né? A gente acostuma dessa forma. Assim também a palavra de Deus, né, irmãos? Nós sabemos, né, que o Felipe, né, eu gosto de citar o Felipe, porque o Felipe é o nosso professor de história, né? Não só um professor, como se diz, Felipe, que você é lá na secretaria? Coordenador, né? Coordenador de história. Então... E nós sabemos, né, irmãos, que a palavra de Deus, né, quando Jesus vem até o povo, né, vem até Jerusalém, desce, né, até o povo, nós sabemos que as estradas, que os caminhos estavam todos prontos para isso, né? Os gregos e os romanos prepararam milhares de quilômetros de caminho para eles, né, porque havia essa necessidade, né, de trafegar de um lado para o outro. Então, esses caminhos, né, todos esses caminhos foram usados pelos cristãos, né? Cristo usou muito, né? Os cristãos usaram muito desses caminhos. E se Jesus viesse antes, né, com certeza não teria acesso, né, fácil às outras comunidades, né? A palavra não propagaria da forma que era para se propagar. Então, Jesus veio na época certa. E nós vemos agora que os caminhos também hoje, né? Hoje os caminhos estão cada vez aumentando mais. Então, a facilidade da palavra de Deus chegar. Nós aqui, o dia que nós estamos aqui conversando, se alguém lá na Arábia Saudita hoje acessar esse vídeo, ele vai conseguir assistir. Então, a comunicação está muito rápido, né? As comunicações estão muito rápidas. Interessante também, né, que comentando, né, sobre as estradas, muitas vezes a gente fala sobre o escândalo, né, Felipe? Sobre o escândalo, irmãos. Mas o que é escândalo, né? Mas, ai, por aquele que virá o escândalo, né? Então, escândalo, né, era aquelas pedras que os gregos usavam para poder fazer as estradas, e quando elas eram mal colocadas, as pessoas vinham, tropeçavam e davam aquele grito, né? Porque doía, né? Uma pedra mal colocada, você vai passar. Então, escândalo era o nome dessas pedras. Essas pedras eram chamadas de escândalo. Então, num caminho aquelas pedras assim, a pessoa vinha andando assim, ainda mais de noite, dava uma tropeçada e dava aquele grito. Então, era motivo do quê? De escândalo, né? Então, o escândalo veio através, né, do tropeçar numa pedra dessa. Mas então, irmãos, a comunicação, né, a facilidade, o acesso às informações estão demais, né? E o que nós estamos mais vendo agora são coaches, né? Coaches ensinando jovens como eles devem ser, como eles devem orar, né? Se pode ter tatuagem, se não pode ter tatuagem, né? Se você precisa ir na igreja, se você não precisa ir na igreja, né? Então, os coaches estão ensinando agora, né? Os adestradores, eu não digo nem profissionais mesmo, são adestradores, então estão adestrando as pessoas, e a gente gosta, né, a gente ir num lugar, eu vi uma coisa assim, a gente gosta, né, a gente assimila aquilo muito mais fácil, né, fala, que bom que eu sou bom, né, que bom que eu sou uma pessoa perfeita, né, mas nós sabemos que nem sempre é assim, né. Semana passada nós comentamos sobre os olhos, né, os olhos de Jó, né, irmãos, o Felipe e a tia também deram uma explanação final, né, simplificando tudo aquilo que nós conversamos, né, que a base de tudo foi os olhos altivos, né?
os olhos altivos de Jó. Então ele observou tudo aquilo, e a palavra de Deus diz que Deus odeia olho altivo, né? As pessoas que olham de cima para baixo, né? Olhos altivos, né? Então você olha a pessoa de cima para baixo. Então a palavra de Deus diz que uma das coisas que Deus, né, detesta são olhos altivos. Se eu não me engano, tá lá em Provérbios, né? Provérbios 6, se eu não me engano, uma coisa assim, eu não tenho guardado na cabeça. O Júlio até pregou uma vez sobre isso, levou sobre a palavra sobre isso. Então são os olhos altivos. E Jó tinha os olhos altivos, sem sombra de dúvida, né? Imagine lá num deserto terrível daquele, né? De um lado você olha um deserto, do outro lado você vê uma campina muito bonita. Nós, irmãos, nós também não podemos negar, né? Nós também não podemos negar que nós teríamos também esse olhar, né? Claro que a gente quer o bem pra gente, né? E com certeza Abraão, nessa situação, ele sabia que Ló, né? Escolheria com certeza aquele lado, né? Que, poxa, os animais necessitavam daquilo, tinha água, né? Facilidade de água. E com certeza também nós comentamos, né, que Sara deve ter falado para Abraão: poxa, Abraão, você é tão burro, por que você não escolheu o lado de lá, né? Porque, puxa vida, você era o primeiro a escolher o lugar, né? Você é o mais velho, você que tinha que escolher o primeiro lugar. Mas nós sabemos que Abraão era um homem de fé, né? Então Abraão, ele não vivia por aquilo que ele via, né? Abraão vivia pela fé dele. Então, se Deus tinha prometido para ele, com certeza ele tinha fé que havia de acontecer. Que se não acontecesse com ele, até porque ele sabia que não aconteceria com ele, porque Deus explica para ele explicitamente que seria para a descendência dele, né? Todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão, né? Então, Abraão tinha uma fé, né, tremenda sobre isso. E nós vemos, né, depois, no decorrer do capítulo 15, nós estamos no capítulo 13 ainda, mas no capítulo 15, nós vamos ver as escolhas, né? Assim como nós também escolhemos, né? Muitas vezes a gente escolhe, que nem o Delfino antes da gente começar. Porque quando a gente vai namorar, irmãos, vamos ser sinceros. A gente não escolhe a pessoa, né? É por fé. Muito pelo contrário, alguma coisa atrai. Vamos supor, eu quando conheci minha esposa, alguma coisa dela me atraiu. Então a gente vai passar a amar a nossa esposa, né? Depois do convívio. Porque o amor, a gente sabe que o amor, ele não vive na base de troca. O amor é algo que você dá sem esperar troca. Mas quando a gente chega até a nossa esposa, né? A gente tem esse relacionamento, jovens agora, né? Então a gente é atraído por algo, né? Por alguma beleza, né? Ah, eu falo assim, eu vou amar aquela mulher por causa que ela é feia. Não, de jeito nenhum. Você vai querer uma pessoa bonita, sem sombra de dúvida. A gente escolhe, né? Os nossos olhos, eles preferem, né? Coisas bonitas, né? Então, é o que esse dia eu estava comentando com a Cris. Então, a gente vai passar a amar a pessoa quando a gente passa a conviver com ela. Assim como dirigir, né? Muitas vezes a pessoa entra na autoescola e sai, acha que já sabe dirigir. Muito pelo contrário, ele vai aprender a dirigir depois que ele sai da autoescola e começa, né? A treinar, a dirigir mesmo no dia a dia, né, nas ruas. Passa a ter contato com situações que ele não tinha, né? Quando estava fazendo a autoescola. Então, eu falo para que a gente passa a amar mesmo a nossa esposa, o nosso cônjuge, né? Quando a gente passa a ter um conhecimento. Assim, Abraão também. Abraão passou a amar, né? Porque até então, Abraão vivia num país, poxa, totalmente idólatra. Então, para Abraão, um homem velho, naquela idade, né, que era uma coisa que já estava enraizada nele, para ele passar a ter como que eu posso ver, um convívio com Deus, a viver daquela fé, é difícil, irmãos, né? A gente vê que ele desceu para o Egito, ele cometeu vários erros, né? Assim como nós também cometeríamos, né? Sem sombra de dúvida. Então, agora, irmãos, nós vamos ver a reação de Abraão, que está no capítulo 13, né? Começa no capítulo 13, 18. Irmãos, nós lemos, né? Nós estamos já 3 domingos no capítulo 13, né? Porque agora vai começar a ser demorado, irmãos. Cada capítulo assim vai começar a ser demorado, porque começa a aparecer mais coisas, né? Começa a aparecer mais personagens. Então vai atraindo um pouco mais a gente, né? Mas nós não podemos deixar de esquecer também, né, irmãos, de comentar sobre a hospitalidade de Abraão, né? Que é uma das, como que eu posso dizer? Eu até deixei marcado um pouquinho mais para baixo, que é uma das características de um cristão, né? A hospitalidade. É claro, irmão, a gente vive num mundo, né, agora, que é muito difícil, né, a pessoa bater na porta da sua casa, você chamar ela para dentro, né? É muito difícil a gente fazer isso. Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão, a tenda de Abraão ficava à beira dos caminhos e ela era aberta, a frente e a traseira. Então as pessoas vinham, Abraão tratava bem. Tanto é que quando os anjos vêm até Abraão, né? Os anjos não vieram com 3 asas, né? Desceram falando, né, em linguagem diferente. Não, os anjos aparentemente desceram com a aparência de homens normais. E Abraão os reconheceu. Tanto é que Abraão chama eles. E há uma coisa muito interessante, né, nessa passagem, nós vamos chegar nisso ainda, né? Que o judeu, ele não come carne, né? Carne com leite. Mas nós vemos ali que Abraão, ele cozinha o próprio cordeiro no leite,
né? Há uma contradição muito grande, uma coisa que dá um bug na cabeça do judeu, né? Porque eles não podem comer carne e tomar leite, né, ao mesmo tempo, né? Eles não podem comer um cheeseburger, eles não podem chegar até o McDonald's e comer um cheeseburger, isso aí para eles é proibido, né? Eles podem comer um burger, não um hambúrguer, porque o hambúrguer também já tem o bacon, né? Hambúrguer. Então, só burger, só que um judeu pode comer. Mas, automaticamente, ele não pode comer com queijo também, né? O queijo ele não pode comer, ele pode tomar o leite, tipo, ele pode comer a carne agora, e daqui 3 horas ele pode tomar o leite, né? E assim por diante. Então, são reações deles. Mas nós vamos ver que Abraão, ele vai fazer algo que totalmente, que o judeu hoje não pode fazer, que é cozinhar, né, um cordeiro no próprio leite do seu filho. Mas agora, irmãos, nós vamos comentar sobre a reação de Abraão. Amém, irmãos? Eu estou falando muito rápido? Não, tá chique. Tá joia? Amém, irmãos. A reação de Abraão. A reação de Abraão vem depois da escolha de Ló, né, irmãos? Ló, então, escolheu as Campinas, né? Escolheu tudo né, aquele lado verde, que até então a palavra de Deus diz que parecia, né, o próprio jardim de Deus, né? O jardim de Deus, a gente sabe que é o jardim do Éden, então era um lugar maravilhoso. Sodoma e Gomorra, as vistas de um homem, era o jardim de Deus, né? Vocês veem que interessante, irmãos? Bem rapidinho, você vê que muitas vezes a gente olha uma situação, a gente acha que é de Deus. Ah, não, mas aquilo ali é de Deus. Olha para você ver, é de Deus. E na realidade não tinha nada a ver com Deus, era a pior raça. Era a pior raça que existia naquela época e que depois foi, na palavra, os historiadores, né, comentam que antes da queda de Jerusalém, né, antes de 70, né, da queda de Jerusalém, que Tito destruiu tudo, eles dizem que estava parecido com Sodoma e Gomorra, não pela prostituição, mas pelo tratamento que eles tinham com as pessoas, porque a gente acredita que a destruição de Sodoma e Gomorra foi pela prostituição. Mas não, a tradição judaica diz que tinha, claro, a prostituição lá, sem sombra de dúvida, mas a destruição de Sodoma e Gomorra foi pela falta de hospitalidade. Eles não atendiam bem as pessoas, então as pessoas chegavam lá, a gente viu quando os anjos chegam lá, o que eles tentam fazer para os anjos. Então a gente tem, né, a depravação moral, sem sombra de dúvida, mas a tradição judaica não leva isso em conta. Eles dizem que a destruição de Sodoma e Gomorra foi pela falta de hospitalidade. Então a falta de hospitalidade que destruiu Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, a reação de Abraão. A reação de Abraão revelou uma fé crescente no Deus que o chamou. Ele mudou suas tendas em direção a Hebrom e viveu próximo aos carvalhos de Manre. Era um pedaço de terra que pertencia a outra pessoa, não a Abraão. Está lá no capítulo 14, 3, né? Mas isso, Deus queria que ele estivesse. Mas era onde Deus queria que ele estivesse. Lá, Abraão construiu um altar e adorou o seu Deus. Quão diferentes foram os caminhos desses dois homens, depois que se separaram. Um foi avançando quase imperceptivelmente, cada vez mais para a cidade de Sodoma, para viver entre homens ímpios e perigosos, e tudo por causa de vantagens financeiras. O outro foi viver uma vida de peregrino, habitando naquelas colinas áridas, com sua esperança nas promessas de Deus. Um vive em tendas e constrói um altar de adoração. O outro negocia suas tendas por um apartamento na cidade de homens perigosos. Eis uma decisão que pesou muito no destino dos dois homens, mas muito mais no destino de suas descendências. Nós vemos a descendência de Abraão, que acontece, e nós vemos depois a descendência, né, do próprio Ló, que depois ele vai lá e tem 2 filhos, né? Lá mais para frente nós vamos ver. Ele vai ter 2 filhos, né? Amon e Moabe, filho de minha descendência, e Moabe, filho de meu pai. A própria filha não teve, né, um pingo de vergonha de falar que o filho dela era filho do pai dela mesmo, né? Então, nós vemos a distinção. Nós vemos até então, porque Amon e Moabe não existem mais, né? Foram extirpadas, né? E nós vemos até o próprio Balaque, né? Ele era um moabita, né? Mas nós também sabemos que muitas mulheres descenderam dos moabitas, né? Nós vemos que a descendência de Jesus também tem mulheres, né, que vieram, tanto Raaba, que era a primeira mulher, que foi a segunda mulher de Salomão, Raab, a segunda mulher de Salomão, quanto a própria Ruth, eram moabitas, né? As duas eram moabitas. Então, e essa Raaba, mulher de, não Raabe, né? Raaba, mulher de Salomão, ela foi mãe de Roboão, que veio depois da descendência, né? Então, nós vemos que até mesmo depois da descendência dos moabitas, vem a descendência de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. As decisões a que chegaram Abraão e Ló são as mesmas com que são confrontados todos os cristãos.
Precisamos decidir se confiamos na soberania de Deus ou em nossas próprias estratégias e expedientes. Precisamos determinar se confiamos nas incertezas das riquezas ou no Deus que ricamente tudo nos proporciona, que nós vemos lá no 1 Timóteo 6,17, né? Precisamos decidir se investimos nos prazeres passageiros do pecado ou no galardão futuro prometido por Deus. Nós vemos que o galardão prometido está lá em Hebreus 11:25, né, irmãos? Essas decisões são claramente contrastadas na separação de Ló e Abraão. Ló escolheu agir com base na utilidade, Abraão com base na unidade. Por causa da unidade, Abraão agiu com o fundamento da fé no Deus que prometera sustentá-lo. Ló escolheu dirigir sua vida com um fundamento incerto na segurança financeira. Abraão foi grandemente abençoado. Ló perdeu tudo. Nós vemos, né, irmão, que eu até comentei semana passada que o fato de uma pessoa ficar à frente de uma cidade, então, quando alguém chegava numa cidade e essa pessoa estava à frente, ela tinha se tornado um juiz dessa cidade. E nós vemos que Ló, ele se tornou um juiz dessa cidade. Ele assimilou tão bem, né, vivendo naquele povo, que ele se tornou um juiz. Então, as pessoas chegavam e tinham contato com Ló, ali no princípio, na frente da cidade, né? Tanto é que nós vemos que quando os anjos chegam, os primeiros a receber é Ló. Então, Ló estava fora da cidade. Assim foi o caso de Absalão, filho de Davi também, né? Absalão, quando Davi cometeu aquele erro, né? Entrou, a Bíblia, a palavra de Deus não diz que entrou em depressão, até porque não existia essa palavra, né? Mas, automaticamente, a gente vê o comportamento de Davi, Davi entrou em depressão. E quem passa a fazer essa parte de juiz é Absalão, né? O segundo filho de Davi, que mais tarde, né, ele tenta matar Davi, porque se ele já passou a julgar a cidade, né, as pessoas vinham até ele para ser julgados, então ele se achou, né, na condição de ser um rei. Então, o que ele passou a fazer? Então, o segundo passo foi querer matar o pai, porque matando o pai, automaticamente ele, né, ficaria com o trono. Então, nós vemos que Ló, ele assimilou tão bem, né, a cidade de Sodoma, que ele já era um juiz da cidade de Sodoma. Então, ele era um juiz, né? Então, as pessoas chegavam até ele e ele dava o parecer dele, né? Claro. Nós vemos que Ló, ele tinha ainda, né, o tempo que ele conviveu com Abraão, ele aprendeu alguma coisa, né? A tradição judaica diz que o tempo todo Abraão pregava para as pessoas. Todas as pessoas que vinham até Abraão, Abraão pregava a palavra de Deus para a pessoa. Então, com certeza, algo de bom ficou na vida de Ló, porque ele recebeu bem essas pessoas. Nós vemos que a cabeça de Ló não era tão boa, porque pelo fato das pessoas estarem dentro da casa dele, ele oferecia as filhas dele depois, mais tarde. Que pai faria isso, né? Que pai que teria coragem de pegar as filhas, né? Que a palavra de Deus diz que eram virgens ainda, e dar para as pessoas lá fora, né? Fazer o que eles quiserem, para resguardar outras pessoas. De jeito nenhum, né? Era muito mais fácil ele se dar, né? No lugar das filhas dele. Por que ele não se deu no lugar dele? Não, fiquem comigo então. Faça o que vocês quiserem comigo. Não, ele queria dar as filhas dele. Então nós vemos que Ló, ao mesmo tempo que ele é hospitaleiro, mas ele assimilou também, né? O lado tenebroso de Sodoma, né? Porque ele ofereceu as filhas deles para que não acontecesse nada com aquelas pessoas, né? Com aqueles anjos que ele resguardou na casa dele. Amém, irmãos? Eu pensei que Ló se tornasse juiz porque ele via aquilo e não aceitava a situação como viviam. Então, eu achei que era através disso. Por ele não aceitar a vivência deles, como eles viviam ali, que ele se tornou um juiz. Justo, mas ele não foi embora da cidade, né, tia? Ele, tipo assim, ele não era preso à cidade, né? Então, Ló, tipo assim, e automaticamente um juiz dessa cidade, ele tinha um salário. Todos os juízes, ele tinha um cargo, né? Ele tinha uma vida boa dentro da cidade, né? Então, ele tinha as regalias dele. Então, automaticamente, ele preferiu viver bem. Dizem, né, na tradição judaica, diz que ele tinha uma terceira filha que era mais velha, e que essa mais velha não aceitava o que ele fazia, não aceitava o que Ló fazia, né? E não aceitava o que Sodoma fazia, então ela ia contra tudo aquilo. Até um dia, né, a tradição judaica diz que pegaram ela, né, o pessoal de Sodoma e Gomorra pegaram ela, encheram o corpo dela de mel e colocaram ela em cima de um muro, sabe? Para as abelhas poderem picar, ela morreu dessa forma. Então, dizem, né, que essa filha dele morreu pelo fato dela não concordar com o pai e muito menos com o povo, porque eles queriam sair de lá, mas Ló não queria. Por quê? Porque o lugar era bom. Nós vemos isso hoje, né, irmãos? Nós vemos isso hoje, né? As pessoas preferem, né, estar em certos lugares sabendo que está errado, mas sabe que tem uma recompensa, né?
essas pessoas até passam assim, uma ideia de ser uma pessoa boa, mas quando você vai ver, mas por que aquela pessoa tão boa está naquele lugar? Ele sabe que está tudo errado. Será que ele quer mudar aquilo? Não, ele não quer mudar aquilo. Ele quer usufruir daquilo. Ele pode até ter um pensamento diferente, né? Mas ele usufruía daquilo. Então, o cargo de juiz numa cidade, ele tinha muitas regalias, né? Então, ele podia, ele não era prisioneiro daquela cidade, ele podia sair a hora que ele quisesse, né? A tradição judaica diz que a filha dele morreu por esse fato, no fato ela querer sair, né? Querer que o pai e a família saíssem num lugar tão tenebroso como aquele, mas Ló preferia, porque era um lugar bom, né? Um lugar bonito. Então, e ele também, poxa vida, né? Usufruía, os animais, eles usufruíam de tudo aquilo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Ló escolheu habitar numa cidade que parecia um paraíso. Olha lá para vocês verem, ó. Parecia um paraíso, está lá em 13:10, né? Mas cheia de pecadores. Abraão decidiu viver num lugar deserto, mas onde poderia viver livremente para adorar o seu Deus. Abraão ilustra lindamente a verdade de dois fatos do Novo Testamento. Primeiro, ele dá uma explicação a essas palavras ditas pelo nosso Senhor. Olha para você ver que interessante. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 5:5, né, até o 9. Abraão foi um homem de mansidão. Não foi um homem de fraquezas, como demonstra o capítulo 14. Ele não teve que agarrar a bênção à força, mas esperar fielmente por ela das mãos de Deus. Ele foi alguém a quem foi dada a paz, antes de sacrificá-la por prosperidade. Portanto, vemos que este incidente na vida de Abraão também é instrutivo quando comparado a outras palavras do apóstolo Paulo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Foi uma das cartas, né, em Filipenses, para Filipenses 2:1, né, que vai lá de 2:1 até o 5. Vocês veem que interessante, só bem rapidinho, irmãos, quando a gente fala de Filipe, né, quando Paulo ele chega numa encruzilhada, irmãos, ele poderia, a palavra é muito interessante, irmãos, que a gente, essa semana foi bem assim, corrida aqui em casa, né, mas eu tinha algo preparado para trazer para os irmãos, uma coisa muito importante, a encruzilhada de Paulo, né, coloquei até como a encruzilhada de Paulo. Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo queria que ele fosse para outro. Foi uma das únicas vezes que Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo impeliu para ele ir em outro lugar. Semana que vem eu vou trazer para os irmãos, eu só estou dando só um spoiler. Irmãos, se Paulo fizesse aquilo que ele queria, historiadores, né, dizem que a palavra de Deus nunca chegaria até nós, porque Paulo não ia para Filipe. E nós sabemos que Filipe, né, não o nosso Filipe Nogueira, mas o Filipe, né, Paulo iria para Filipe. Então, dali a palavra de Deus se propagou para a Europa. E de lá para cá foi para a América, e da América chegou até nós. Então, irmãos, num passo de Paulo, se Paulo resolvesse, nessa encruzilhada, se Paulo fosse para o lado que ele queria, automaticamente a palavra de Deus não teria chegado até nós, né? Então eu vou trazer para os irmãos, sabe, irmãos? Isso aí eu creio que os irmãos já conheçam, né? Com certeza. Mas eu vou trazer para vocês que eu coloquei o nome de A Encruzilhada de Paulo. Vocês veem que interessante que muitas vezes a gente quer pregar para uma pessoa, mas muitas vezes não é vontade de Deus que você faça aquilo. De repente quer que você faça para o irmão dessa pessoa. Talvez o irmão dessa pessoa vai conseguir chegar com a palavra até ele, né? Que já aconteceu com várias pessoas, né? Vários conhecidos meus conheceram dessa forma. Eles ouviram a palavra, mas um dia que ele viu o comportamento da mãe dele mudar, ele se converteu. Então, é muito interessante, sabe, irmão? Então, a encruzilhada de Paulo é muito interessante. Eu vou trazer domingo que vem, vou trazer para os irmãos. E eu achei muito interessante, né? Eu achei muito interessante. Amém, irmãos? Irmãos, vamos conversar, amém, viu? Porque eu acho que eu falo demais, viu? Amém, amém, amém. Essa voz minha horrorosa aqui. Vamos lá.
Abraão foi bem-sucedido porque foi servo. Ele não progrediu na vida porque galgou a colina do sucesso sobre a ruína da vida dos homens que estiverem em seu caminho. Ele foi exaltado por Deus porque colocou os interesses dos outros à frente dos seus. É muito difícil de fazer isso, né, irmãos? Vamos ser sinceros, né? É muito difícil, irmãos. Puxa vida, a gente colocar a vontade do outro à nossa frente. Vamos ser sinceros, irmão. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas é muito difícil, né? E Abraão colocou isso, né? Colocou à frente. Mas a gente sabe que é interessante também, né? Ló escolheu para o lado das Campinas. Por que Abraão não falou, não vai para lá, não? Cuidado lá, né? Cuidado com aquilo que está acontecendo, porque como que eu posso dizer para vocês? O nome de Sodoma e Gomorra era conhecido, né? As pessoas conheciam o que acontecia, né? Sabiam o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Mas será que Abraão errou em não dar essa dica para Ló? Né? São coisas que a gente vai só saber só perguntando para ele, né, irmãos? Um dia lá nós vamos perguntar para ele. Elber. Oi. Até uma questão que eu gostaria de colocar, até da última conversa que nós tivemos na aula passada, que foi um ponto que me chamou muito a atenção. Eu acho que isso daí também tem que ser colocado quando a gente olha essas escolhas que Abraão faz e na escolha que Ló faz. Lá no capítulo 13 de Gênesis, que nós estudamos na aula passada, tem um ponto interessante que eu acho que eu fiquei a semana inteira pensando, sabe? Eu até falei, vou falar hoje, mas daí o que acontece? Acabou não dando tempo, eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, mas se essa condição existia, a situação talvez seja mais séria do que parece. Olha só. No capítulo 13, fala que Abraão do Egito foi para Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então, aqui chamou atenção que havia riquezas junto com Abraão, havia gado, ou seja, um patrimônio, vamos colocar assim, considerável. Né? Lá no versículo 5 do mesmo capítulo, fala o seguinte: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Então, os dois já tinham uma propriedade considerável. Né? Acredito que, por exemplo, quando a gente pensa hoje num fazendeiro, o fazendeiro tem tantas cabeças de gado. A gente já olha, quanto mais cabeças de gado, maior seu patrimônio, maior sua riqueza. Então, quando nós observamos isso, tanto Abraão como Ló tinham um patrimônio considerável. Então, quando a gente olha essa escolha, né, até no versículo 8 que fala, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você. E quando essa escolha existe, a gente observa, poxa vida, Ló, que já tinha um patrimônio considerável, ele ainda continuou olhando para os ganhos materiais. Eu olho para aquela campina verde, o que eu posso ganhar com aquela campina verde? Será que eu não posso alimentar o gado que eu estou levando? Será que os outros que estão junto comigo também não vão prosperar ainda mais? Enquanto Abraão, que estava vendo, né, ali diante da sua, vamos colocar assim, diante da condição material, era um local que não poderia proporcionar-lhe vantagem, mas só que a confiança dele estava onde, né? Aonde que estava a confiança dele? Enquanto Ló, que já tinha patrimônio, ainda estava querendo aumentar mais a sua possibilidade, Abraão tinha sua confiança plena em Deus e creio que, assim, irmãos, eu não tenho palavras para dizer, mas quando eu vejo isso, eu vi que Abraão, a fé dele aumentou muito nessa escolha. Aumentou demais nessa escolha, né? Porque para Ló, eu acho que seria a escolha mais racional de todo mundo, né? Porque, poxa, eu tenho um patrimônio, eu posso aumentar ainda mais. Mas Abraão, ele faz uma escolha que potencializa a fé dele a partir daquele momento. Justamente. Né? Ele está agindo pela fé. E é uma fé que, assim, a gente não tem palavras, né? Porque, poxa vida, ele poderia pôr todo o patrimônio em risco. Imagina o local que ele está indo. Será que ele vai ter condição? Né? Aí a gente olha com o olho carnal, né? Né, tia?
A gente vai olhar com o olho carnal nessa hora, preocupação, nossa, será que vai ter água para o gado? Será que vai ter água para os pastores? Mas não, Abrão confiou em Deus. Isso é uma fé. Sim, porque no momento, eu vejo assim, no momento que ele disse, pode escolher o que você quiser, ali a fé já estava abalada, já estava power, como diz. Tipo assim, justamente, você pode escolher o que você quiser, né? Automaticamente, né? A escolha de Abraão já estava feita, que era Deus. Sim. A dele já estava pronta, a dele era Deus. Sim, ele sabia que onde ele fosse, a bênção ia segui-lo, né? Então, realmente é uma coisa tremenda. Por que ele falou para escolher? Porque para ele, se ele fosse para o bom, né? Ou não, o Senhor estaria. Mas eu creio que tudo já era mesmo, né? O Espírito de Deus, Deus já dando a visão, né? Verdade. Ele vai escolher esse mesmo, então... Um pouquinho mais para baixo, aqui no finalzinho, nós vamos falar sobre Sodoma, né? As riquezas que eram Sodoma e Gomorra, né? Elas eram muito ricas, né? Elas eram muito ricas, tanto é que Rafael, né? Depois que acontece tudo aquilo, um pouquinho mais para frente, né? No capítulo 14 mesmo, né? Que vai ser atacado pelos 5 reis. Daí Abraão vai lá com os 300 e ajudam, né? Recupera. Rafael, o que ele fala? Fique com os despojos, né? E dê-me as almas. Fique... Ô, Felipe, no dia do aniversário do pastor, cara, eu não sei, foi no aniversário do pastor, o genro dele falou isso para ele, falou, pastor, o senhor é um homem que não sei o que, daí ele virou e falou assim, o senhor escolheu as almas, em vez de escolher os despojos. Eu falei, nossa, mas ele tá citando a palavra errada, porque, tipo assim, então, ele, sabe, fique com as almas, fique com os despojos e dê-me as almas. O Rafael falou porque... O rei de Sodoma, ele estava muito mais interessado nas pessoas, porque ele queria ter que monopólio com as pessoas. E coitado, o genro do pastor, talvez ele tenha escutado essa passagem, mas ele não assimilou direito o que queria dizer isso aí, então ele falou que o pastor preferiu as almas do que os despojos. Sabe como é que é? Eu falei, nossa, ele citou uma coisa que... eu já vejo de outro lado. O que Nós que cuidamos... É que ele citou, mas sabe o que acontece? É que ele citou essa passagem. Sim. Assim que aconteceu com Abraão, escolheu as almas em vez dos despojos. Abraão não escolheu nenhum nem outro, tanto é que Abraão não escolheu nem as almas nem os despojos. Sim, né? Pode ser. Abraão não escolheu nenhum, tanto é que Abraão virou e falou para ele, né? Seus despojos são seus, e as almas também são suas, né? Ele veio foi ali só para ajudar mesmo, pelo fato de Ló. Mas é que o genro do pastor, acho que ele não frequenta a igreja lá, mas ele citou essa passagem, né? Fique com as almas... O senhor prefere ficar com as almas do que com os despojos. Mas é uma passagem, bíblica, né? É uma palavra bíblica, né? Tanto é que Abraão não preferiu nenhum nem outro, nem as almas, até porque não somos nós que ficamos com as almas. Mesmo um pastor, ele não vai escolher as almas. Quem escolhe é Deus, né? Sim. Mas eu, na hora que eu ouvi, eu falei, talvez ele tenha lido essa passagem e achado que Rafael, ou esse próprio rei mesmo, era uma pessoa boa, porque quem pega só um pedacinho não sabe o que está acontecendo. Então. O contexto, ele vai saber quem era Rafael. Rafael era o rei de Sodoma. Sim, ele só pegou essa palavra. Justamente. Para ele poder falar com o pastor Edson. Só isso. Não teve um contexto, nem texto, nem contexto. Ele sabia. Eu creio sim. Justamente. Mas é que ficou na minha cabeça, quando eu vi ele falando isso, eu falei, cara, mas ele citou lá, isso aí foi no aniversário do pastor, faz tempo, né? Mas eu achei estranho, falei, não, sei lá. Pode ser também um pensamento dele mais adiantado que o meu, que eu não tenho entendido, né? Porque quem somos nós também para querer entender tudo, né? Mas eu achei estranho assim na hora, sabe? Eu achei meio diferente assim na hora esse linguajar, né? Porque era um linguajar de um rei totalmente, né, fora dos caminhos de Deus, né? Então, é uma palavra que veio de um rei totalmente desencaminhado, né? Mas, quem somos nós para julgar? Então, irmãos, como o irmão Felipe falou, né, o olhar altivo de Ló, né, preferiu escolher porque ele queria multiplicar ainda mais aquilo que ele tinha, né? Preferiu multiplicar muito mais aquilo que ele tinha, colocando a confiança dele naquilo que ele tinha, né? Abraão colocou, imagina você olhar para um deserto, né, e você colocar sua confiança no deserto. E a gente sabe que o deserto é um lugar mais difícil, né? É claro, é o lugar que Deus também, bem rapidinho, Deus fala, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Deus fala que ele fala para o povo que ele sente falta do deserto.
Porque o que acontecia no deserto? No deserto as pessoas haviam necessidade de estar com Deus, as pessoas buscavam mais Deus. E somos nós, irmãos. Nós somos assim também. Então, quando nós estamos passando num deserto, a gente busca mais Deus. E então Deus fala para o povo, né? Que ele sentia falta do povo no deserto. Não pela situação difícil que eles passavam, mas não, porque eles buscavam muito mais Deus quando eles estavam no deserto. Assim somos nós também, né, irmão? É o normal do ser humano a gente buscar mais Deus quando nós estamos passando por dificuldades, né? É um lugar de intimidade com o Senhor, né? É, verdade. Tem outra visão, né? É. Amém, irmãos? Amém. 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 Tudo tranquilo, José? Tranquilo. Amém. Glória a Deus. O José tá com a aparência bonita hoje, Júlio. Tá mais jovem, cara. É que eu nasci de novo, né? Todos os dias, né, Júlio? Eu tive mais uma oportunidade, graças a Deus. Mesmo, verdade. Amém. Verdade. Viu, Elber? Oi. Uma coisa que o Felipe falou, eu sei lá, eu acho que a interpretação de Abraão ali é que ele já estava bem à frente mais de Ló, entendeu? O pensamento dele, o coração dele já estava mesmo já grudado em Jesus, né? E Amém. ele sabia que não adianta ele querer induzir Ló, vai para cá ou vai para lá, a escolha é nossa, né? Amém. E tem certeza que ele deve ter ficado chateado que Ló escolheu ir para aquele caminho. Mas é uma escolha nossa, cada um escolhe o caminho que quer caminhar, né? Porque os frutos a gente vai colher pelo caminho, né? Mas a vontade dele eu tenho certeza que era estar junto com ele, nem separar, era estar junto com ele, continuar andando junto, porque ele sabia que quem o abençoava ia ser abençoado e quem o amaldiçoava ia ser amaldiçoado. Então ele já sabia que o fim de Ló ia ser triste. Mas Amém. ele não podia decidir por ele. Nós fazemos as nossas decisões. Sim. Sei lá, é um pensamento meu, não sei se está certo. Tanto que na frente, né, mais à frente, Ló ainda tentou, né, pediu ao Senhor, se tivesse um, pelo menos, né? Então, a bênção do Senhor era muito grande sobre Abraão. Abraão se coloca, né, tia? Abraão se coloca na frente, né? Porque nós vemos lá que chegaram, né, aqueles 3 anjos, mas um ficou ali com Abraão. E nós vemos que Abraão o adorou. Então, nós sabemos que não era um anjo. Então, para um anjo receber uma adoração, nós sabemos que não era um anjo que estava ali com ele, né? Então, a palavra de Deus trata esse anjo como Elohim, né? Como Senhor, né? Então, com certeza, não era um anjo qualquer que estava ali conversando com Abraão. E Abraão se coloca, né? Mas se tiver 50, mas se tiver 40, mas se tiver 30, mas olha aqui, me desculpe novamente, mas se tiver só 10. Então, ele começou com 50, que era o número de pessoas que estavam com Ló. Ele ido junto, né? Justamente. Assim. Ele começou com 50, que era o número de pessoas que foi com Ló para Sodoma. Então, mas se 10 de 18, ou se tiver só 40, se tiver só 10, nem 10 tinham, você vê, irmãos? Agora, você vê que muitas vezes a terra onde a gente está aqui hoje não foi consumida por esse fato ainda. Porque pela misericórdia de Deus, ainda há justos aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, aos olhos de Deus, né? Então ainda não foi consumido tudo isso. E muitas vezes, irmão, a gente fala assim, Maranata, vem logo, Senhor, vem logo, Jesus. Mas será que nós já terminamos de fazer nosso serviço? Será que a gente não tem que pedir assim, Senhor, espera mais um pouquinho, deixa eu pregar mais a palavra do Senhor, meu Pai, segura um pouquinho a ira do Senhor, foi mais ou menos o que Abraão fez, e mais ou menos o que Moisés fez também mais um pouquinho para frente. Senhor, segura um pouco a ira do Senhor, deixa eu pregar a palavra do Senhor, deixa eu continuar pregando um pouco a palavra do Senhor, deixa eu pregar para aquele irmão que não te aceitou, porque muitas vezes quando a gente pede, vem logo, Senhor, vem logo buscar os seus, será que a gente está pensando naqueles que não aceitaram Jesus ainda? Porque os trabalhadores do Senhor ainda estão, né? Justo. Aí, porque a Bíblia diz que servo, lá como a gente já estava falando, puxando o hebraico, o servo quer dizer trabalhadores. Então, somos servos do Senhor, trabalhadores ainda nessa seara, né? Então, pela misericórdia do Senhor, por nós, pela igreja, ele ainda não veio, né? Já falou uma coisa interessante, porque também, tia, lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus chama, né, vós serão minhas testemunhas, só que testemunha, né, do grego ali, do grego original, ali não é testemunha, ali seria mártires. Então, vocês serão meus mártires. Não é testemunho, serão meus mártires. E o que o mártir faz? O mártir, ele se martiriza através por aquilo que ele acredita, né, irmãos? Então, ali... Está acontecendo agora, né? Justamente.
Então, por isso que eu falo para os irmãos, tipo assim, a gente fica pedindo, vem logo, Senhor, vem buscar logo. Mas será que eu já terminei de fazer meu serviço? É a mesma coisa eu trabalhar numa casa, eu não terminar de limpar a casa e falar, vem com meu patrão, vem cá para você ver o serviço bonito que eu fiz aqui. Eu não terminei de fazer o que eu tinha que fazer ainda. Então, Abraão fez mais ou menos isso, né? Abraão sabia que aquele lugar seria destruído, até porque o fato de destruição na cabeça daquele povo, eles tinham muito medo do quê? De dilúvio, porque era uma história recente, né? Então era contada ainda, era uma coisa muito viva. Quer dizer, eles observavam, porque garanto, né, que a geologia daqueles lugares onde eles viviam tinham marcas ainda do dilúvio, né? Era uma catástrofe terrível. Então, com certeza, eles viam pelos olhos, né? E quando Abraão, né, o anjo fala para Abraão que vai ser destruído Sodoma e Gomorra, na hora vem na cabeça dele, fala, puxa vida, vai acontecer aquilo de novo? Vai destruir todo mundo de novo? Será que, né? Então, Abraão se coloca na frente, fala, não, mas espera lá. Vamos, né, Senhor, segura, né? Pede, vai interceder na intercessão de Abraão. Então, eu vejo isso como nós também. Porque muitas vezes eu ficava pedindo, ó, Senhor, vem logo, vem buscar logo a gente. Mas daí a gente para pensar, mas espera lá. Será que eu já fiz o meu serviço? Será que eu já preguei até para o meu vizinho? Será que eu preguei para o meu vizinho daqui? Minha família. Minha família. Minha parentela. Justamente. Precisa ver o Senhor Jesus como Salvador. Justamente. Que a gente tem que pedir para Deus, falar, Senhor, segura mais um pouquinho, segura um pouquinho mais a ira do Senhor, porque a gente sabe que a ira vai vir. Nós sabemos que existe um tempo pré-determinado por Deus. Graças a Deus nós não sabemos. Graças a Deus não chegou até nós, né? A ciência desses dias, nós temos, assim, indícios, né? Indícios há vários, né? Mas indícios existem desde a queda de 70, da destruição de Jerusalém. Como um dia, com a graça de Deus, eu vou ter a oportunidade de comentar com os irmãos, né? Sobre as histórias, né? De tudo aquilo que aconteceu depois da morte de Jesus. Então, historiadores, o próprio Flávio Josefo mesmo, né? Ele conta muita coisa começou a acontecer no templo, assim, de diferente, depois da crucificação e do fato de Jesus ressuscitar, né? Então, esse período da crucificação de Jesus até a destruição, que foi 70 depois de Cristo, o que começou a acontecer, sabe, de diferente, as coisas estavam acontecendo desde um meteoro, né? Era um cometa, a gente sabe que era um cometa, né? Mas eles dizem que era uma luz muito grande, que clareou Jerusalém, né? Dizem também, né, sobre os portões, que precisavam de 25 pessoas para fechar aqueles portões, que tinham guizos que eram travados. Então, 25 pessoas, e de repente aquele portão abria, né? O próprio véu do templo, o próprio Flávio Josefo, ele comenta sobre o véu do templo, que nem 20 cavalos, puxando um de cada lado, conseguiam rasgar aquele véu, e de repente aquele véu foi rasgado, né? Então, muitos indícios foram dados, né? Muitos indícios. O próprio João, depois, ele coloca também, né? Muita coisa no livro de Apocalipse, mas muita coisa já aconteceu. E está acontecendo, claro, mas muita coisa aconteceu ali, se cumpriu ali, quando Jesus fala, né? Jesus chora, né? Nós vemos a calamidade que foi quando os próprios judeus, né, foram trancafiados ali em Jerusalém. Havia 2 milhões de pessoas em Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Então, 1.200.000 pessoas morreram só de fome, porque eles não podiam sair, né? E depois Tito entra e avassala com tudo mesmo, né? Mas até então, as mulheres cozinhando crianças para poder comer, sabe? Gente, foi uma carnificina que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, quando nós vemos Jesus, então eles fazem, o próprio Flávio José faz essa ligação de quando Jesus chora e fala Jerusalém, Jerusalém, né? Que apedreja os seus profetas, né? Então, ele estava querendo dizer o que aconteceria ali, sabe? Ele estava predizendo o que aconteceria ali, e foi algo terrível. Terrível, mas terrível mesmo. Um dia, com a graça de Deus, né, irmãos, a gente tem a oportunidade de comentar sobre a visão, e a gente está falando de uma pessoa, né, que nem Flávio Josefo, e depois, mais tarde, Eusébio de Cesaré, que comenta também sobre Flávio Josefo. São pessoas, o Flávio Josefo, ele estava ali, ele viu. Não é ele ouviu falar, ele viu, sabe? Ele viu, tudo isso que ele relata, ele viu. Então, vocês vão ver que interessante, irmãos. Cada coisa que foi acontecendo, né, no relato de Flávio Josefo, a gente fala pra gente, e eles não observaram isso, eles não se arrependeram, sabe? Uma vaca, ó, pra vocês verem que interessante, Flávio Josefo fala, a última coisa que eu vou comentar, irmãos, para terminar aqui, né, continuar aqui. Flávio Josefo fala que num dia, né, foi na festa de Sucô, né, então, entrando com uma vaca, para poder a vaca ser feito o holocausto da vaca, a vaca dá à luz uma ovelha. A vaca dá à luz uma ovelha. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Flávio José fala tanta coisa que estava acontecendo e eles, os sacerdotes, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Deus estava dando várias indicações para eles e eles não estavam entendendo. E de repente aconteceu o que aconteceu. Ó. É cercado, né? Os próprios, né? O próprio Sicar, né? A gente chama Judas Iscariotes, né?
Judas Iscariotes. É claro, existia uma cidade chamada Cariote naquela época. Mas muito diz que Judas Iscariote vem de Iscar, que Judas era um sicário, né? Judas fazia parte de uma seita chamada Sicários. Sicários vem de sicar, que é punhal. Então, esses sicários, eles usavam um punhal, tipo assim, eles usavam roupas normais e eles detestavam os romanos. Então, todos aqueles que se chegavam até os romanos, né, no meio da multidão, eles vinham por trás e enfiavam o punhal no coração e ninguém sabia quem que era, sabe? Então, Judas fazia parte dessa... Dizem, né, que Judas fazia parte dessa seita, né? Ele era um sicário, então por isso que é Judas Iscariote, vem de sicar, mas também pode ser de Cariote, né? Numa cidade. Então, esse pessoal, esses sicários, eles fizeram essa revolta dentro de Jerusalém e aconteceu tudo isso que aconteceu, né? Jerusalém foi destruída, foi desterrada, foi, né, totalmente destruída em 70 depois de Cristo. Então, há muitos relatos ligando, né, essa destruição de Jerusalém com alguns fatos, né, que João cita em Apocalipse. Mas isso aí a gente vai, com a graça de Deus, né, se Deus nos der esse tempo, nós vamos chegar um dia a comentar isso, que é muito interessante. Amém, irmãos? Amém. Amém. A maneira de progredir no mundo é considerar-se o melhor. A maneira de progredir do mundo é considerar-se o melhor. Essa também foi a maneira de Ló. A maneira de Deus para a bênção é erguer os olhos para o número 1, tendo consideração pelos outros. A gente vê lá em Mateus 22, 36 até o 40, né? Essa vida só pode ser vivida pela fé. Essa vida só pode fazer crescer nossa fé em Deus. Estava comentando com os irmãos, né? Né? O tempo que Deus dá para a gente, né, irmãos? Esse tempo que a gente passa nesse deserto, a gente vê as coisas não acontecendo. Mas nós vemos lá também, como eu comentei com o irmão Delfino, na parábola das 10 virgens, pensou se o noivo veio no mesmo instante que as 10 virgens estavam com azeite? 5 loucas entrariam também. 5 loucas entrariam também no casamento. Então, o porquê que teve esse tempo, né? O noivo deu esse tempo às 10 virgens, porque ali ele peneirou. Ele viu quem que eram as mais prudentes e quem eram as loucas. Então, o fato de Deus dar esse tempo para a gente também, haver esse tempo, né? Que a gente vê que, poxa vida, o que está acontecendo? A gente não vê nada acontecendo, né? Tá difícil, mas é uma peneirada que Deus vai dando na gente, né, irmãos? É esse tempo que Deus vai provando a gente, né? Ele não precisa fazer nada. Ele só vai dando esse tempo nosso. Eu creio que é nosso tempo agora. Amém. Amém. O ponto de partida para todo homem, ou mulher, ou criança, é procurar a salvação em Deus. Não ousamos confiar em nossas próprias astúcias para entrar no reino de Deus. Muitas vezes aquilo que pensamos ser o paraíso logo será destruído pela ira de Deus. A fé reconhece nossa pecaminosidade e confia na obra de Jesus Cristo no Calvário, para as bênçãos e a segurança eterna. Os nossos melhores esforços estão destinados à destruição. Os nossos melhores esforços estão destinados à destruição. Somente aquilo que Deus promete e provê permanecerá. Possa Deus capacitar cada um de nós a confiar nele e não em nós mesmos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, agora eu vou falar sobre a hospitalidade de Abraão. É bem rápido, tá? Como eu disse para os irmãos, nós vamos até às 11, tá, Júlio? O Júlio acho que não estava aqui com a gente. Nós vamos manter o horário agora, sabe, Júlio? Até às 11, sabe? 11 horas certinho a gente para e deixa para um outro domingo. Amém. Glória Amém? a Deus. Eu sei que o Júlio faz o almoço na casa dele e se ele não chegar na hora certa, a Sandrinha briga com ele. E antes de fazer o almoço, ainda tem que lavar as louças ainda, que está de ontem. Né? tem bastante trabalho. Amém. Irmãos, a hospitalidade genuína de coração é sinal do verdadeiro cristianismo. Depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, né, que foi 33, muitos cristãos recém-convertidos permaneceram em Jerusalém para aprender mais sobre as boas novas do reino antes de partirem para casa, nas diversas partes da terra. Os cristãos que moravam em Jerusalém mostraram-lhes hospitalidade, acolheram-nos nos seus lares e até mesmo venderam propriedades suas e consideraram todas as suas coisas como um bem comum.
Mais tarde, os apóstolos organizaram a distribuição de alimentos a viúvas necessitadas no seu meio. A hospitalidade é um requisito para os cristãos. Embora muitos tivessem sofrido severa perseguição e alguns tivessem sofrido o saque de seus bens, Paulo ordenou: não vos esqueçais da hospitalidade. Pedro mostrou que ela devia ser oferecida voluntariamente, dizendo: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem resmungar, né? Enfatizando a obrigação primária para com crentes, Paulo escreve que com cristãos deviam fazer o que é bom para com todos, mas especialmente com os aparentados com a nossa fé. A hospitalidade, irmão, estou falando aqui porque está aparecendo mensagem de atualizar o celular, está me atrapalhando aqui. A hospitalidade era uma das qualidades importantes exigidas daqueles que seriam designados como superintendentes nas congregações cristãs. Nós vemos lá a carta que Paulo manda para Tito, né? Que uma das características era a hospitalidade, né? Ser hospitaleiro. Porque nós sabemos, né, irmão? Porque o povo vinha até Jerusalém e onde que eles iriam dormir? Onde que eles iriam ficar? Então havia essa necessidade, né? De estar dando abrigo a essas pessoas que vinham. Também Paulo instruiu a Timóteo, superintendente em Éfeso, que as viúvas cristãs colocadas na lista para receber ajuda material da congregação fossem aquelas que tinham hospedados estranhos. Para você ver que interessante. Que a gente vê lá em 1 Timóteo 5:9. Evidentemente, essas mulheres haviam aberto seus lares e os haviam colocado à disposição dos ministros e missionários cristãos que visitavam ou serviam a congregação. Embora, antes disso, muitos destes visitantes, naturalmente, lhes fossem estranhos. Lídia era tal mulher. Ela era extraordinariamente hospitaleira, sendo que Lucas relata, ela simplesmente nos fez ir. Agora, há uma prova de fé em ser hospitaleiro. O discípulo Tiago salienta que a hospitalidade é essencial como obra pela qual a pessoa demonstra sua fé. Ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem em nudez e lhes faltar alimento suficiente para o dia, contudo, alguém de vós lhes disser, ide em paz, mantendo-vos aquecidos e bem alimentados, mas não lhe derdes o necessário para os seus corpos, de que proveito é? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Irmão, a gente vê, às vezes, muitas vezes a gente passa, né? Esses dias eu vi um vídeo do americano, né? Como a gente está desumanizando o ser humano, né? A gente passa pelo ser humano, a gente não vê mais como um humano. A gente vê como uma pedra, a gente vê como um arbusto, a gente não enxerga, muitas vezes, a necessidade daquelas pessoas, né? Então, chegaram até esse rapaz, né, era um andarilho, e ele tinha um cachorro, ele cuidava desse cachorro, né? A gente sempre vê, né, esses andarilhos sempre tem 2, 3 cachorros, a gente vê que sempre estão bem cuidados, né? É difícil você ver um cachorro mal cuidado junto com eles, né? Eles, né, têm como ali um parceiro mesmo. Então foram até esse senhor, coitado. 4 pessoas, os 4 homens seguraram esse senhor, né, esse andarilho, e eu falei, vamos pegar ele para levar ele para um centro, né, para poder fazer um tratamento, né, para ele, né, ajudar esse senhor. Não, seguraram ele assim, tomaram da mão dele o cachorro e levaram o cachorro dele para um centro de zoonose. Eu falei, gente, ó, você vê, ó como é que a gente tá tão desumanizado. Eu pensei que eles fossem pegar aquele ser humano, né, para levar para um tratamento, para poder ajudar. Não, pegaram ele, seguraram, depois que pegaram o cachorro, empurraram e jogaram ele no chão ainda. E o homem ficou lá, coitado, era um senhorzinho, nem precisava fazer tanta força para tomar o cachorro dele. O homem ficou sentado chorando, aí foram entrevistar e falou, não, era meu cachorro. Eles vieram pegar e levaram meu cachorro embora, mas um cachorro bem cuidado, bem tratado. Quer dizer, a gente tá tão desumanizado, irmão, que a gente se preocupa tanto com o animal, com o cachorro. Não que a gente não tem que se preocupar, é claro, eles são animais débeis, há essa necessidade. Mas, você vê, o ser humano que estava ali, eles empurraram. Se caísse, batesse a cabeça, se machucasse, o problema era dele. O mais importante é levar o cachorro. Então, muitas vezes nós passamos, né? Às vezes passa numa praça, algum lugar, a gente nem nota mais essas pessoas. Né? Pra gente é como se fosse um banco, como se fosse uma pedra, a gente nem tem mais assim, a gente não olha como um irmão, a gente não tem mais esse olhar de passar e sentir aquilo que ela está sentindo, né? De chegar em casa. Eu digo por mim, não, eu sei que os irmãos nem todos são assim, mas muitas vezes eu passo, depois que a gente nota, nossa, tinha um andante ali sentado, tinha um homem dormindo ali, né? Poxa, só da gente passar e erguer a mão e orar para meu pai, abençoa essa vida, né? Deu uma oportunidade para essa pessoa, né? Abençoa essa vida da Cristiane aqui me atrapalhando.
já é uma coisa, irmão. Mas a gente tem, assim, passado para essas pessoas e esses seres humanos estão tão desumanizados que a gente nem enxerga eles mais como humanos, né? Não vê mais como humanos. E aqui, mais ou menos, é o que o Thiago fala. Amém, irmãos? Amém, irmão. Irmão, Mas vamos conversar, viu? Porque eu acho que eu falando só, minha voz é tão feia, gente. Me ajuda, viu? O ser humano está invertendo as prioridades, irmão. Amém. Verdade. Oi. Aconteceu esses dias aí com a questão de tudo que está acontecendo no Afeganistão, né? A gente vê aquele drama que está ocorrendo das pessoas ali próximas do aeroporto, tentando uma oportunidade de fugir daquele regime instalado, e a janela que o Talibã deu para permitir que as pessoas, os Estados Unidos evacuem o país, tem se fechado. Então, com isso, as pessoas estão... Quem está lá ainda no aeroporto está se desesperando cada vez mais, né? Porque... Tá acabando o tempo, né? Fica aquela expectativa de talvez não conseguir. E aí teve uma notícia que saiu, acho que foi semana passada, que chamou bastante a atenção da mídia internacional e levantou essa discussão ética, né? Onde uma ONG lá da Inglaterra, ela se mobilizou para enviar um avião para o Afeganistão para resgatar os cachorros de lá. Ó, pra você ver. Vocês estão vendo? Então, daí, por exemplo, com toda a dificuldade, né, que tá lá, com todo o clamor, vamos colocar assim, todo o apelo público para justamente ajudar aquelas pessoas que muitas vezes ajudaram o exército americano por mais de 20 anos, agora, para não deixar na mão do regime que está se instalando lá, porque, consequentemente, vai haver retaliação contra essas pessoas com o passar do tempo. Por mais que o Talibã ele fale tudo que está falando, que vai ser moderado, que isso, que aquilo, só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. A gente sempre tem aquele pezinho de desconfiança até quanto isso vai durar, né? Até porque essa retaliação já está acontecendo. Mas, no meio de tudo isso, de tudo que está acontecendo, né, de pessoas que estão com todo esse drama, ainda tem gente que tem se preocupado em resgatar os cachorros lá no Afeganistão, está pagando, está levantando fundos para mandar um avião para lá e resgatar animais, entendeu? Enquanto muita gente está no aeroporto esperando uma oportunidade, uma vaga para entrar em um avião para poder sobreviver. Eu vi esses tempos atrás uma foto muito bonita, onde mostrou uma família afegã chegando na Bélgica. Nossa, você via a menina saltitando porque ela conseguiu. Né? Mostraram a menina assim, captaram direitinho a foto da menina saltitando, né? A família feliz, que uma família conseguiu chegar unida, né? Sem ter deixado ninguém para trás lá na Bélgica, né? Mas em contrapartida nós temos essas outras situações também, né? Infelizmente. Então, justamente, pra você ver, um exemplo bem claro, né? Não que os animais não precisem, sem sombra de dúvida, né? Sim. Claro que precisa, né? Mas não poderia ser para resgatar crianças, bebês, mulheres grávidas? Eu vi uma foto que os missionários, né, na praça, dentro de sacos plásticos, nus, né? Tudo ali, mortos. Terrível. Meu Deus, são missionários que foram para ajudar, que foram para resgatar e... O cachorro vai ser, né? O animal está sendo mais valorizado do que o ser humano. O amor de muitos. Viu, Elber? Oi. Eu vi uma vez uma reportagem, não que os animais não mereçam sim. Merece. Tudo que tem vida nessa terra é de Deus, entendeu? Mas acho que tudo tem uma classificação, né? Primeiro o homem, aí vai indo, entendeu? O ser humano. Prioridade, né? Que é a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Mas eu vi numa reportagem um milionário que ia morrer, deixou a herança dele todinho pro gatinho. Pro gatinho? Pro gatinho. Eu falei, que absurdo isso. O gato era bilionário, rapaz. De ver a quantidade de pessoas cuidando do gatinho. Reportagem na TV que eu vi isso. É um absurdo um negócio desse. Entendeu? Se você sabe que vai morrer, vamos dividir ali, então. Vamos deixar uma parte para as creches, para os asilos. Sei lá, é o meu pensamento, entendeu? E você deixar um pouco para a ONG também, para ajudar os animais. Nossa. Mas, poxa, vamos dividir. Agora deixar um gatinho ser um milionário. Umas coisas que não tem cabimento também. Né? O ser humano está ficando louco.
Talvez fosse muito dinheiro, Dalfino. Talvez fosse muito dinheiro e só uma pessoa com 7 vidas poderia gastar tudo isso. Daí ele deixou pro gato. Já tem 7 vidas, então... Eu não tinha pensado nisso, irmão. Aí o senhor matou a charada. Eu vi isso no desenho do Pernalonga uma vez. Mas então a gente tá desumanizado o negócio, né? Então as pessoas não que não devam se portar, né? Se incomodar com o bem dos animais. Claro, vocês são de dúvida. Mas uma vez eu vi o próprio... aquele ator que era da Globo, Chico Anísio, ele falando... Gente, o pessoal ficou espantado. Isso aí em 1985, uma reportagem dele no Roda Viva, né? Ele falando assim, onde já se viu o Brasil se preocupado com o mico-leão dourado e as pessoas lá no Nordeste padecendo por falta de água. Ao tanto que está se gastando com o mico-leão dourado, não que não deva, mas ao tanto que está se gastando. E olha o povo lá no Nordeste padecendo por falta de feijão, falta de arroz. Nossa, o pessoal queria apedrejar ele por ele ter falado isso, mas vamos enxergar, né? É verdade, né, gente? É difícil. Muitas vezes o mico-leão dourado sobe pela necessidade de alguém se alimentar também, que nem, né? A gente já viu quantas pessoas lá na floresta comem mico-leão dourado, comem esses animais, é normal para eles, é claro. Não vai ser extinto pelo fato das pessoas se alimentarem, né? Porque até então... Mas, poxa, o ser humano, né? Você deixar de ajudar um ser humano, né? Para ajudar um animal, bom, sei lá, que o ser humano ele tem mudado as prioridades dele, né? Talvez o futuro seja esse, né? Talvez o futuro, porque, sei lá, as coisas estão mudando tanto, né, irmãos? Estão se adiantando tanto, que talvez essa vai ser a prioridade no futuro, né? Bom, Deus me livre e guarde. Amém, irmãos? Quando não se deve ser oferecida a hospitalidade? A Bíblia também fala sobre isso. Quando não se deve ser oferecida a hospitalidade. A Bíblia diz aos cristãos que há alguns a quem não se deve oferecer a hospitalidade. E a Bíblia explica onde está isso. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino de Cristo, não tem Deus. Se alguém chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem os cumprimenta participa das suas obras iníquas. Está lá em 2 João 9,11. Vocês veem que interessante? Nós vemos também que Paulo, lá em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios 5, ele expulsa, né? Ele expulsa, manda expulsar, né, uma pessoa pelo fato dessa pessoa estar tendo relacionamento com o pai, né? Uns dizem que era o Alexandre Latoeiro, né? Que depois some esse Alexandre Latoeiro. Que era o Alexandre Latoeiro, era uma pessoa que trabalhava com lata, né? Com latão, né? Então era Alexandre Latoeiro. E também o outro era Himeneu, né? Himeneu e Alexandre Latoeiro. Então essas duas pessoas eram pedras no calcanhar de Paulo. E Paulo, lá em Corinto, ele fala, ele expulsou e entregou na mão de Satanás. A palavra de Deus diz que não só expulsou, como entregou na mão de Satanás. Para que o corpo padeça, mas o espírito seja salvo. Então, são coisas assim que ele fala, puxa vida, mas como que pode, né? Será que Jesus fazia isso? Faria isso, né? Será que Jesus agiria dessa forma? Então, nós vemos, né, que até os próprios discípulos, muitas coisas, né, que eles fizeram, se a gente coloca, assim, em contraste Jesus do outro lado, mas será que Jesus agiria dessa forma? Né? Poxa, sei lá, a gente não tem essa ciência total, né? Mas quando a gente faz uma comparação de Jesus com a gente, Jesus com certo tipo de passagem também, né? A gente fica pensando, mas será que Jesus agiria? Será que Ananias e Safira, será que se fosse Jesus no lugar de Pedro, será que esses dois morreriam? A esposa e o esposo, né? Pelo fato de venderem a idade e não dividir no valor certo. Então a gente sempre vai ficar assim pensando, puxa vida, mas será que Jesus agiria dessa forma? Porque a palavra de Deus diz que uma vida vale mais que o mundo todo. Né? Uma vida vale mais que o mundo todo. Então a gente fica meio assim, num beco assim, meio estranho, que a gente não entende direito certo tipo de coisa, né? Mas tenho certeza que lá no céu Deus vai explicar pra gente. Então, irmãos, acolher a tal em casa ou confraternizar com ele seria perigoso para a espiritualidade da própria pessoa. E, na realidade, significaria tolerar o proceder dele. Desencaminharia outros e seria um vitupério para a congregação. Este princípio é expresso também em Romanos 16, 17, vai até a 18, e depois em Mateus 7, 15, em 1 Coríntios, depois se os irmãos quiserem ler, né? Está lá em Coríntios 5, 11 a 13, né? Quando
Paulo expulsa, né? Esse Alexandre Latueiro, e depois, mais tarde, ele expulsa também Himeneu. Irmãos, amém? Tudo tranquilo? Amém. Amém. Tranquilo, tudo tranquilo. A Rita tá aí, ó. Amém. Hospedarias e pousadas. Irmão, já tá acabando, viu? Vocês podem ficar tranquilo. Hospedarias e pousadas. Bem rapidinho também, viu, irmãos? Né? A gente sabe, né, que comentei com os irmãos que Nicodemos, né? Nicodemos era dono de uma hospedaria, né? Então, o fato dele ir conversar com Jesus Cristo de noite não é pelo fato dele ser medroso, ele não tinha medo nenhum, quer dizer, poderia até ter, mas não, essa não era a razão. A razão principal, primordial, pelo fato que, né, Nicodemos foi ter com Jesus de noite, era o fato que ele tinha hospedaria. Então, o único momento que ele tinha para ter com Jesus era à noite. Então, Nicodemos, ele é conhecido na tradição judaica, né? O próprio nome dele é Niconion ben Gurion. Nicanion ben Gurion, o nome de Nicodemos, né? Nicanion ben Gurion. E o primeiro ministro de Israel, ele colocou o nome dele disso, né? O sobrenome ele colocou em memória do próprio Nicodemos, né? Foi Davi ben Gurion. Foi um dos primeiros ministros lá de Israel, então ele usou esse nome, Davi ben Gurion, em memória de Nicanion ben Gurion, que era Nicodemos. E muitas vezes nós vamos falar sobre Nicodemos, que Nicodemos era um homem medroso, ele foi ter com Jesus de noite, de medo das pessoas verem, mas não, ele foi ter porque era o único horário, ele trabalhava durante o dia inteiro nas hospedarias dele, e de noite era o único momento que ele tinha para ter com Jesus, e ele foi ter com Jesus, né? E depois nós vemos um pouquinho mais, né, que ele, o próprio José de Arimateia, eles interpelaram, né, eles foram, no próprio Sinédrio, eles foram a favor de Jesus. Então, se eles fossem pessoas medrosas, eles não teriam aquela audácia de, né, de contrapor os saduceus, né, naquela hora. Amém, irmãos? Então, amém. A antiga hospedaria, pelo visto, era pouco mais do que um lugar de abrigo para o viajante, oferecendo também um espaço para os seus animais, de modo similar à chamada caravansara, que era o nome, né, das caravanas. Talvez fosse numa pousada assim que os meus irmãos de José pernoitaram na sua viagem de retorno do Egito para Canaã, e onde o anjo apareceu a Zípora, esposa de Moisés. Parece que às vezes prostitutas mantinham pousadas. Raabe, a prostituta de Jericó, que ela teve, né, com os espias, foram até a casa dela. Alojou os 2 espiões enviados por Josué. E ela mostrou bondade e hospitalidade para com eles, para escondê-los dos perseguidores deles. Sansão pousou na casa de uma prostituta em Gaza, até a meia-noite. Sansão é tremendo, né? Até a meia-noite, esperando para humilhar os filisteus por carregar com os portões da cidade. Algumas das hospedarias na Palestina, durante o primeiro século, né, evidentemente eram mais requintadas, talvez oferecendo não apenas abrigo, mas também comida e outros serviços, por esse preço fixo. O hospitaleiro samaritano da parábola de Jesus, numa hospedaria, pagou do seu próprio bolso os cuidados dispensados ao homem ferido. Amém, irmãos? Irmãos, depois eu vou compartilhar com os irmãos esse PDF, né? Hoje eu compartilho. Agora eu quero chegar com os irmãos com os pecados. É o último tópico agora, tá? Os pecados de Sodoma e Gomorra. Então nós vamos comentar bem rapidinho aqui só sobre alguns pecados de Sodoma e Gomorra, tá? E eu finalizo agora com os pecados de Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? Amém. Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Em diversos idiomas, o nome da cidade é sinônimo de perversão sexual. Isso deriva da narrativa da Torá de como Ahalé, que cercava a casa de Ló, exigia que este entregasse seus 2 hóspedes a eles, para que possamos violentá-los. Olha que terrível, irmãos. Para que possamos violentá-los. Mas as tradicionais fontes judaicas, que é o caso do Talmud, a Midrashim e os próprios comentários, né, têm um ângulo diferente sobre a história de Sodoma. Lá a ênfase não está em seus pecados sexuais, mas na sua falta de hospitalidade e sua violenta oposição a quem quer que ouse compartilhar qualquer bem da cidade com um estranho. Nas palavras do Talmud, os homens de Sodoma foram corrompidos somente por causa do bem que Deus havia lhe dado, né? Disseram, como a terra nos fornece o pão e o solo tem ouro em pó, por que devemos receber viajantes que vêm a nós somente para se aproveitar da nossa riqueza? Ora, vamos abolir a prática de alojar viajantes em nossa terra. Isso, irmãos, é um comentário do Talmud, né? É um comentário do Talmud. Então, no Talmud, eles comentam sobre isso, que lá, né, era um lugar muito rico,
Então, eles achavam que as pessoas iam lá para poder querer tirar a riqueza deles. Então, eles viram e falaram, por que nós vamos tratar bem essas pessoas? Eles até encontraram uma forma de ser caridoso, enquanto se asseguravam de que nenhum estrangeiro se beneficiaria de sua caridade. Olha você ver que interessante. Se um homem pobre, por acaso, fosse para lá, cada morador, lhe daria um dinar, sobre o qual haveria seu nome escrito, mas nenhum pão era vendido a ele. Quando morria, cada um vinha e recolhia de volta o seu dinar. Chegaram ao ponto de decretar: aquele que der um pedaço de pão a um mendigo ou a um estranho será queimado numa estaca. Essas são histórias do Talmud, sabe, irmão? A história de Sodoma aparece na Bíblia contra o pano de fundo da vida de Abraão. De fato, Sodoma é uma antítese, quer dizer, o contrário, totalmente ao contrário de Abraão. Retratado pela palavra de Deus como a própria personificação, né, da benevolência. Abraão dá muito de si, tanto materialmente, fornecendo comida e alojamento aos caminhantes, quanto espiritualmente, compartilhando as verdades que descobriu, né, e orando por Sodoma. O sodomita pretende guardar para si mesmo aquilo que é. O que é notável sobre os habitantes de Sodoma é que não são ladrões. Eles não eram ladrões, como a geração do dilúvio. Mesmo quando privavam o intruso de seus pertences, eram cuidadosos em fazê-los de forma legal. De fato, sua filosofia básica parece até benigna. Nas palavras de ética dos pais, aquele que diz: o que é meu, o que é seu é seu. Esta é a característica de Sodoma. Era, né? Porque Sodoma não existe mais. O que pode ser mais justo? Certo, o povo de Sodoma levou isso ao extremos repulsivos. Mas toda pessoa que declara: o que é meu e o que é seu, é um sodomita? Tudo que está declarando é: não tocarei naquilo que é seu, mas não espere que eu lhe dê alguma coisa. Para o judeu, essa justiça é uma essência do mal. Então, eles tinham, né, essa essência como totalmente má. A falta de hospitalidade de Sodoma, né, do pessoal de Sodoma. Então, mostra, irmãos, que para o judeu, né, o fato deles terem, né, a prostituição, terem tudo aquilo que é passado para a gente, né, é repassado para a gente, mas na tradição judaica eles foram destruídos pela falta de hospitalidade. Então, a falta de hospitalidade foi que destruiu Sodoma e Gomorra. Nós vamos chegar ainda na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Só comentando sobre isso aqui, mas só adiantando um pouquinho, né? Que são no capítulo 15, acho que, se eu não me engano, que vai ser a destruição de Sodoma e Gomorra, mas só adiantando, irmãos, então não foi a perversão sexual que fez a ira de Deus destruir, mas foi a falta de hospitalidade. Nós vemos que Deus poderia também, a ira de Deus poderia destruir também o povo lá em Babel. Mas nós vemos que lá em Babel o povo era hospitaleiro. As pessoas acolhiam as outras pessoas, né? Eles queriam estar juntos, queriam estar perto um do outro. Totalmente ao contrário de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, na realidade, eles pensavam só neles mesmos, né? E não queriam haver essa conexão de dividir o que eles tinham. Eles eram muito ricos. Para os 5 reis mais tarde virem querer roubar eles, saquear, então nós vemos que havia essa grande riqueza dentro de Sodoma. Mas a falta de hospitalidade, irmão, nós, né, a falta da nossa hospitalidade é que acaba nos destruindo. É que nós acabamos de comentar agora, né, essa falta de afeição com o ser humano, né, a falta de amor mesmo, né. A hospitalidade se conecta com amor, né. A senhora hospedar alguém ou ser hospitaleiro com aquela pessoa, a gente prova um amor, assim, através de Deus a essa pessoa, né. Então, é o que faltou para Sodoma e Gomorra, né, quando os anjos chegaram lá e viram, né. O interessante é que os anjos não foi destruído assim lá de onde eles estavam, não. Eles foram até a cidade e viram o que estava acontecendo, né? Nós sabemos que há um certo tempo para tudo, né? Nós vemos até aqueles cananitas que viviam ali na época de José. José, quando foi para o Egito e ajuda, né, a manter a alimentação, os cananeus também serviram-se daqueles alimentos. Mas quando o povo sai do Egito, a palavra de Deus diz que o tempo dos cananitas já tinha andado. Então, o que viria, então? A destruição. Então, há um tempo programado para nós todos, né, irmão? A palavra de Deus diz que há um tempo para nós todos. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, né? Há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Então, tudo está diante da mão de Deus. Então, há um tempo. E o nosso tempo hoje, irmão, é de sermos hospitaleiros, né? O mundo está passando por uma situação hoje, irmãos,
que a gente, é claro, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que falta, se a gente for de acordo com a palavra de Deus, falta muita coisa se cumprir, né? Para que se Jesus volte, né? Há algumas coisas que faltam ainda, né? Mas tá meio estranho o mundo, né, irmãos? Vocês estão vendo que tá muito esquisito, né? Tá muito estranho. A gente vê no nosso país mesmo aí coisas erradas que estão passando a ser certas. A palavra de Deus, Hebreus mesmo, né? A carta aos Romanos. Daqui uns dias vão querer que arranque da Bíblia, vocês vão ver. Daqui uns dias vão mandar arrancar da Bíblia, irmãos. Espera que vocês vão ver. Espero, não que eu queira que aconteça isso, mas daqui uns tempos você não vai poder mais falar sobre isso, né? A carta de Romanos é totalmente falando sobre a prostituição do corpo, né? Do corpo do ser humano. E vai chegar um dia que você não vai mais poder falar isso na igreja. Pessoas vão gravar, porque com o celular desse agora aqui, qualquer um pode gravar a gente, nós vamos ser gravados e vão nos levar, mesmo que a gente use a Bíblia, né? Não, estou pregando a Bíblia. Não vão aceitar. Não vão aceitar. Então, irmãos, nós estamos chegando num ponto que, né, eu não sei se vai ter volta, né? A gente sabe que tudo caminha para a volta de Jesus Cristo. Eu acredito que não vai ter essa reversão tão fácil, né? Nós vemos o próprio pastor de Minas, que ele foi obrigado a dar esclarecimentos, por que ele pregou sobre homossexualismo, né? Então, nós vamos ter que dar explicação sobre o que, na realidade, vai fazer com que muitos esfriem, né? Ou você esfria, ou você assimila o mundo, né? Porque, como nós já estamos vendo, né? Vários pares, né? Eu não digo casal, mas par, porque são duas pessoas, né? Então, casal é casal e par é par. Então, nós estamos vendo agora aí vários pastores, né? Casando com pessoas do mesmo sexo, né? Pastoras casando com pessoas do mesmo sexo e propagando que Deus ama as pessoas do jeito que elas querem, né? A gente quer chegar ao céu, mas a gente quer chegar do jeito da gente. Eu quero chegar no céu, mas eu quero chegar do meu jeito. Irmão, nem em outro país você pode chegar do seu jeito, né? As barreiras sanitárias agora, se você não chegar lá também com o seu passaporte, essas coisas certinhas, você não entra. Mas no céu a gente quer entrar do nosso jeito, né? De qualquer jeito. E a palavra de Deus diz que não é. Para você pode até ser filho de Deus, né? Perdão. Você pode até ser criado por Deus, mas todos nós somos filhos de Adão, né? Nós viemos de Adão. Mas para ser filho de Deus, nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Irmãos, os irmãos estão liberados para comentar agora aí, já estamos chegando a 10h57. Os irmãos podem falar o que os irmãos quiserem falar aí. Queria pedir licença dos irmãos aí, né, que o tempo já está escasso também, e dar um testemunho, né, perante os irmãos, diante de todas essas palavras que foi dito, diante desse estudo maravilhoso, né? Nós falamos hoje sobre a empatia, né, a falta de, né, as pessoas não se colocarem no lugar dos outros, isso é bíblico, foi falado isso o tempo todo, o egoísmo, né, as pessoas se pensarem só em si, a soberba, né? Falamos da soberba, falamos da hipocrisia, né? Pessoas que conheciam, mas não viviam, né? Muitas delas conheciam muito mais, porque eles conheciam pessoalmente, né? Tiveram com Abraão, tiveram, né? Próprio Ló, né? E falamos também dos pecados que Deus abomina, né? Você falou sobre todos os pecados. Mas, diante de tanta coisa, falamos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, pela falta de hospitalidade, né? Então, hoje nós vivemos isso. Isso no Gênesis, no começo, no início, já temos uma prova verídica, né, de tudo que aconteceu com pessoas que tiveram perante homens de Deus, as leis de Deus, e muitas vezes, né, fizeram tudo errado, tudo ao contrário. E hoje, Deus é tão maravilhoso, que não só com palavras, mas no estudo desse abençoado, que aprendemos aí muita coisa, a gente aprende com a vivência, com a vida que nos traz algo que nos assusta, que nos teme, mas nos faz aprender muita coisa. Amém. Então, esses dias, pelo fato que vocês ficaram nessa amena, a gente foi cometido essa enfermidade, eu peguei a Covid-19, né? Fui enfermo, né? Mas pela honra e graça do Senhor, a glória de Deus, estou aqui, né? Vivo, dando testemunho que até aqui ajudou o Senhor e vai continuar ajudando. Amém? Mas eu fico feliz, né? Dar esse testemunho.
Eu perdi meu cunhado, outras pessoas perderam seus entes queridos, perdi amigos, né? Que não tiveram essa mesma oportunidade que eu estou tendo agora aqui, de falar para vocês que eu estou aqui. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Então, isso é muito bom, né? Eu glorifico o nome do Senhor, fico feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco triste. Sabe por quê? Porque muitas pessoas... Olha só a palavra que nós vivemos hoje. Olha só, a hipocrisia, a empatia. Então, hoje nós vimos até no meio cristão pessoas hipócritas, né? Muitos e muitos e muitos. Porque a palavra do Senhor fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como ti mesmo. Essa é a grande empatia das pessoas, se colocar no lugar das outras, né? E quando nós falamos de aliança com Deus, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós temos o Deus, o Senhor como uma noiva, que estamos esperando, que bonito, né? Que linguajado bonito, né? E quando a gente casa com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, diante de Deus, a gente faz aquela grande, a gente tem aquele grande propósito, a gente assume aquele compromisso, olha, eu vou amar minha esposa na doença e na saúde, né? Na tristeza e na alegria, né? Na riqueza e na pobreza. Então, se você passa por ambas as partes, você continua amando e junto, né? Com a aliança. Foi a aliança que você fez com Deus, né? Se eu casar hoje rico e amanhã ficar pobre, a minha mulher, ou eu, vice-versa, separar, quebramos a aliança. É assim como nós, cristãos, como uma aliança com Deus, que vivemos a tristeza com os nossos irmãos. A palavra nos diz, se alegrai com os que se alegram, mas compartilhar com as tristezas dos que estão tristes, que estão enfermos, né? Que estão passando por alguma necessidade, porque esse é amor ao próximo. Então, hoje infelizmente, eu senti muito forte isso na minha pele, por esses dias que eu passei na enfermidade. Para a honra e glória do Senhor, passei ileso, tive uma pequeno sintoma, né? Inclusive, eu achei até que não tivesse essa doença, porque iniciou com uma dor no ouvido, né? Eu nunca imaginaria que uma dor no ouvido seria um sintoma de uma Covid-19, né? E ela passou por 3 dias com dor no ouvido. Teve um dia da semana que chegou a sair sangue pelo meu nariz, mas eu achei, porque eu sempre tive problema no ouvido, né? Audição. Aí, no 3º dia, se eu não me engano, a Sandra insistiu comigo, ó, Júlio, melhor você fazer o exame, né? Ou vai no otorrino, dá um jeito. Aí, nesse 3º ou 4º dia, se eu não me lembro, eu falei, não, é melhor procurar um médico, né? Aí eu já fui direto fazer o exame, porque eu já comecei a sentir um outro sintoma que já não era mais a dor no ouvido. Mas, irmãos, quero trazer isso como testemunho para vocês. Quando eu fiz o teste, que deu positivo, eu chorei muito. Não chorei pela minha vida, porque a minha vida já está na mão do Senhor. Se Ele tivesse que me levar, eu creio que eu já... Puxa, é o que eu mais quero, salvar minha alma, entendeu? Eu busco isso com toda a minha força. Eu chorei, sabe por quê, irmão? Porque no meu coração, eu falei, meu Deus, eu tive contato com várias pessoas e eu fiquei preocupado com as pessoas. Eu não me preocupei comigo, com a minha família, com as pessoas que passaram ao meu lado antes, porque eu não sabia, não estava na minha testa gravado assim, ei, você tem Covid, entendeu? Eu não sabia. Eu acredito que muitas pessoas tiveram sintoma e não tiveram a coragem que eu tive de ir lá fazer o exame. Ficaram escondidinhas, talvez até passaram e transmitiram para as outras pessoas e ficaram quietas, né? Mas eu fui lá e fiz. O Caio ainda me cobrou, meu filho falou assim, pai, faz, porque se o senhor tiver com esse problema, pelo menos não vai passar para as outras pessoas, né? Porque eu achava que não estava com isso, né? Eu fui e fiz. Aí veio aquele peso, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se eu souber que quem esteve próximo de mim pegou isso, porque eu não falei, eu não fiz o exame. Mas aí eu fui até o hospital de campanha, onde a gente leva o teste, né, positivo, passei pelo hospital. E para a honra e glória do Senhor também, eu peguei um médico maravilhoso, um médico muito bom, um homem de Deus, que eu conversei muito com ele. E ele viu a minha expressão de desespero. Ele pegou e falou assim, Júlio, eu vou falar uma coisa para você. Fica tranquilo, rapaz, porque você já vai para sua casa,
você está com o pulmão limpinho, eu fiz os exames aqui, o seu pulmão está limpinho, você teve o sintoma de dor de cabeça e dor no ouvido, então quer dizer que o seu pulmão, quando ele falou assim, ó, ele me explicou, então eu falei assim, doutor, mas eu estou triste, esse meu abatimento, né, é pelas pessoas que já passaram do meu lado, né, minha família, meus companheiros de trabalho, então isso pesa nas minhas costas. Ele falou assim, olha, Júlio, pelo fato de você ter tomado as 2 doses da vacina, o seu pulmão está limpo, né? E você já identificou o problema, já fez o exame, o risco de você transmitir para outras pessoas é pequeno, porque quando a pessoa pega, que ataca, se compromete o pulmão, quando a pessoa tosse, espirra e tudo, aí já é um risco maior, porque a pessoa está sem máscara, daí, né, contamina o ar e tudo. E como o seu pulmão está limpo, a sua respiração está perfeita. Esse negócio de pôr a mão, assim, é quando a pessoa passa a mão na boca, espirra, contato com o ar, né? Mas isso são, né? Eu falei assim, ele falou assim, provavelmente as pessoas que tiveram contato com você, por você ninguém pegou, né? Se você usou máscara, né? Teve todas as precauções. Eu falei, não, as pessoas que não tiveram próximo, que eu não usei máscara e tudo, foram as pessoas na minha casa, né? Fora isso, eu não ando sem máscara. Eu tive na igreja, tive contato com o Felipe, tive contato com o Delfino no domingo, né? E isso me preocupou muito. Aí ele falou assim, ó, se você teve contato com essas pessoas de máscara, né, em tudo, provavelmente ninguém, né, se contaminou. Mesmo que alguém venha se contaminar porque teve contato com você, cara, isso não está escrito na sua cara que você está andando com o Covid-19. Ele mesmo falou que quantas pessoas estão aí, né, usaram as 2 situações. Ao contrário, muitas pessoas tiveram um sintoma e não quiseram passar pelo teste para certificar que realmente estava contaminado. E muitas pessoas não tiveram sintoma e foi lá no médico para ganhar pelo menos 14 dias de folga, para ficar em casa, né? Não era o meu caso. Então, foi essa conversa minha com o médico. E ele falou para mim assim, Júlio, quantas pessoas tem lá fora? Eu falei, tem eu e mais um rapaz, lá no hospital de campanha, lá fora, esperando para entrar. Ele falou assim, há 2 meses atrás, aquelas cadeiras que você viu lá fora estavam lotadas, e mais gente lá fora, pro lado de fora, nas macas, esperando para entrar. Agora você vê que bênção, lá fora não tem ninguém, só tem uma pessoa e você. Olha, você vê o impacto de tudo isso, entendeu? Então, aquilo foi me confortando no meu coração, sabe? Porque na hora que eu recebi a notícia, tudo, eu fiquei meio em pânico pelas outras pessoas. Eu fiquei confortei meu coração. Mas aí o que veio a tristeza após tudo isso, fiquemos em casa, tudo, se recuperamos. Para a honra e glória de Deus, ninguém, né, teve sintomas graves, todo mundo passou ileso, glória a Deus por isso, né? Inclusive eu. Mas o que me deixou triste quando eu voltei a trabalhar, né? Quando eu voltei para o meu trabalho, eu tive que passar pela perícia, a perícia da empresa, para ver se eu estava apto, se não tinha nenhum risco. E a doutora, a médica que me atendeu, falou, Júlio, pode trabalhar tranquilo, lógico, você vai usar máscara, vai usar todos os procedimentos, mas não corre risco nenhum de você transmitir mais para alguém, né? Porque aqui diz no seu laudo que você não teve infecção pulmonar, você não teve problemas respiratórios, então, parabéns, Deus abençoe. Falei, amém, uma pessoa ótima também. E voltei a trabalhar. No dia que eu cheguei no meu trabalho, lógico, as pessoas sabiam que tinha passado por essa situação. Então, aí que a gente vê que as pessoas, a sociedade tem uma visão hipócrita, né? Falam sobre amor e compaixão ao próximo, mas é tudo muita mentira, porque até cristãos mesmo que eu conhecia no meu trabalho, pessoas cristãos, né? Que fizeram um certo distanciamento de mim, não quiseram nem se aproximar de mim, perguntar, ô otário, como é que você está? Como é que você foi? Como é que está a sua família? As pessoas
primeiramente, começaram a questionar. Poxa, o cara veio trabalhar, mas já não é possível. Eu vi esse questionamento. Mas só que essas pessoas que me questionaram, por quê? Porque eu sou um mero funcionário. Mas essas pessoas, quando chegam os chefões, os seus companheiros de trabalho, até clientes que têm poderes, né, influentes como bens materiais, as pessoas até atendiam sem máscara. Eu vi isso. Então, olha a hipocrisia. Lá no serviço deles, atenderam as pessoas porque tem dinheiro, sem máscara, a pessoa cuspindo na cara deles, assim, ó, né? Porque é o seguinte, é influente, né? As pessoas, o chefão chegava lá, tirava a máscara, até tossia, eu vi. Mas aí chega eu, um mero funcionário, não, aí eu sou o cara que contamina todo mundo, porque eu cheguei lá, né? Então, foi uma coisa assim que... E pessoas que eu estou te falando, não é pessoa do mundo, não, pessoas que se dizem que ser cristão. Então, tem eu vejo isso como uma discriminação, sabe? Não é só uma discriminação social, uma discriminação de pessoas, né? Pessoal, né? Porque se eu tivesse dinheiro ou tivesse status, talvez eu teria chegado no meu serviço sem máscara, falar assim, ó, eu não tenho nada. A turma ia me abraçar, ô, Júlio, como é que tá a tua família? Como é que tá os seus filhos, né? Mas, como você não faz parte da sociedade que é superior, entre aspas, né, financeiramente, aí as pessoas te ignoram e te questionam. Teve pessoa que falou para mim assim, não, teve uma pessoa que falou para mim assim, não, aquele dia, semana retrasada, pessoa que mal fala comigo, mal conversa comigo. Não, mas 3 semanas atrás, eu passei perto de você, eu falei, de repente eu passei um vídeo para você também, você nem sabia, entendeu? Então, olha só a ignorância das pessoas, a falta de empatia, né? E, então, isso aí me deixou muito triste, porque eu acho que no momento desse, pessoas que eu conheço, que passaram pelas mesmas situações que eu passei, que graças a Deus não fui internado, nada, glória a Deus por isso, eu me preocupei com as pessoas. Ô, irmão, como é que você está? Como é que está a sua família? Nossa, você precisa de algo, né? Essa é a pergunta, essa é o relacionamento de um cristão, seja ele pobre, rico, ou da classe média, ou da classe alta, ou da classe baixa, ou o irmão da rua, entendeu? Mas aí não. Mas as pessoas colocam essas questões em primeiro plano. Então, nós vivemos isso hoje, né? Então, irmãos, eu fiquei muito triste em saber que isso veio de cristãos, né? Isso aí mas me alegro, porque Deus está comigo, está contigo, né? Está conosco, né? Porque eu creio que muitos talvez não fizeram nenhum contato físico comigo, ou falaram para mim, Júlio, o que você precisa? Mas eu sei que no meu coração, aqueles que nos amam oraram por mim, oraram pela minha família. Eu sei que muitos oraram, muitos joelhos se dobraram, sabendo da nossa situação, a nosso favor, né? A gente está longe, mas a gente está orando, né? Vamos manter o distanciamento. Mas, ok, mas você, perante as pessoas de frente, né? Pessoalmente, quando você chega no local de trabalho, onde você vê os cristãos, e você, pelo menos, escuta, Senhor, irmão, Pai, Senhor, como é que você está? E você ver as pessoas se afastando e fazendo um julgamento, dói muito. É pior que um tapa na cara, sabe? Então, eu acho que os cristãos, que se dizem ser cristãos, têm que se avaliar muito, sabe? Tem que ter muita reflexão sobre o que é ser um cristão. Deus, Jesus Cristo, para quem não sabe, Jesus Cristo, ele andava com os leprosos, ele ia atrás dos enfermos, seja ele qual for, ele não tinha medo de pôr a mão nos leprosos, porque ele levava a cura, ele levava a paz, ele levava a palavra de conforto, ele levava... Deus, Jesus, ia nos locais improváveis, onde ninguém queria ir, onde ninguém queria estar. Esse é o cristão, irmão. Você, eu, nós temos que ir nos lugares improváveis. Nós temos que ir nos lugares porque sair na nossa zona de conforto, sabe? Se a pessoa não tem um momento para ir lá no hospital ou ver um irmão, ir visitar um irmão que está doente ou outro, então ore por ele,
Manda uma mensagem do WhatsApp, irmão, Deus abençoe, estou orando por você, manda lá uma mensagem de ânimo para a pessoa, né? Então, aí você acaba que não... Hoje nós temos essa condição, né? Não precisamos nem estar... Hoje, olha aqui, estou vendo o rostinho de todo mundo, não precisamos nem estar próximo um do outro, mas pelo menos, assim, sabe, tenha compaixão, né? Isso faz parte de um genuíno cristão. Então, eu acho que essa condição que eu passei mostrou muito isso. Lógico, feliz demais por estar vivo, né? Estou aqui testemunhando, igual eu falou, né? Nossa, você está bem, nasci de novo, mais uma oportunidade que Deus me deu sobre vários livramentos que já passei na minha vida, mais um, né? Eu e minha família, para a honra e glória do Senhor. Mas a gente fica triste porque Deus mostra para a gente, olha aqui, ó, infelizmente, meu caro, as pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que têm Deus no seu coração, e as pessoas que não têm de verdade, que são os hipócritas, né? E são todos esses que passaram nesse grande